tarde, doutora Eugênia Vila. A Escola da Magistratura, através do seu programa Justiça às Suas Ordens, agradece pela sua simpática presença e lhe formula a primeira pergunta. Antes de formular essa pergunta, entendemos nós, né, que o problema relacionado com a violência doméstica e familiar contra a mulher, ele é cultural. Aliás, do final do século XIX para o início do século XX, né, o movimento feminista começou a exatamente cobrar, exatamente em razão das demandas das mulheres, né, tanto na Europa quanto no Brasil, e especialmente em Teresina. Em Teresina nós tivemos três grandes juristas, todos três egressos da nossa Faculdade de Direito de Recife, né? O Higino Cunha, que é de Flores, hoje Timon, o Clodoaldo Freitas, que é de Oeiras, tio da Amélia Bevilacqua, esposa do Clóvis Bevilacqua, que elaborou o projeto que se transformou no Código Civil de 1916, e o Corinto Andrade, um jornalista, um magistrado de Pedro II, que faleceu muito jovem, mas que, em verdade, dos três era o que tinha posição mais vanguardista, assimilando tudo aquilo que já acontecia no mundo europeu e que havia sido defendido em 1906 pela Amélia Bevilacqua no seu romance Através da Vida, com o qual ela pretendeu ingressar na Academia Brasileira de Letras. Então, eu quero exatamente fazer esse preâmbulo, né? Lhe dizer que no nosso modo de sentir, o problema da violência doméstica e familiar contra a mulher, ele é cultural, ele é um problema cultural. Tanto é cultural que, olhando bem o que se dizia na época, aliás, desse livro da Amélia Bevilacqua, vou dizer o que é que ela dizia, o que é que ela disse desse livro, exatamente uma observação que ela fez que me chamou muita atenção. Quando o tio Paulino entrava em casa, sempre tinha o que dizer para censurar as manias da sobrinha, que não perdia o costume de adorar os livros. Mulher não podia ler. A mulher tinha que ser mãe, tinha que ser dona de casa e tinha que cuidar dos filhos, né? O menos que dizia era assim: a Mariana tem razão, o vício desta pobre menina foi um castigo. Sempre detestei mulheres letradas, sempre achei que os livros ficavam bem e tinham graça, porém na mão dos homens. Entretanto, tudo que me vem, tudo vem diferente. Não tardará o dia em que esta criança dá luz, caduca, não queira entrar também para a academia com os irmãos e acabar doutora. O que eu não quero é que digam que influí para esse triste despenhadeiro em que ela vai cair. Tenho feito tudo para dissuadi-la. Imagine um jurista, um escritor famosíssimo, um intelectual dos mais conhecidos assumir uma posição que era exatamente essa posição que os homens assumiam. A mulher tinha que ficar, era a rainha do lar, tinha que ser exatamente, tinha que ser cuidada como rainha do lar, e como rainha do lar ela tinha que efetivamente desempenhar todas as suas atividades. Ela não podia ler, não podia sequer ler. Então, fazendo essa introdução, eu vou lhe fazer a primeira pergunta. A violência doméstica e familiar
contra as mulheres, apesar dos avanços normativos e dos esforços envidados pela segurança pública e pela justiça criminal, continua marcando constante presença em nossas estatísticas como angustiante e complexo problema que tanto atormenta e aflige a sociedade brasileira. A Lei Maria da Penha, que busca assegurar à mulher o direito à sua integridade física, psíquica, intelectual, moral e patrimonial, na sua avaliação, é de fato um instrumento eficaz para o enfrentamento de tão sério problema ou falhou por se restringir a preocupação com a punição dos culpados, mesmo reconhecendo que essa violência é fruto da nossa distorcida formação histórica, que não acompanhou as mudanças operadas pela pós-modernidade? Bem, primeiro eu quero agradecer o seu convite e do Dr. Valério em participar do programa. Esse histórico que o senhor relatou, eu não conhecia e estou com muita curiosidade de conhecer, não é? E com relação à Lei Maria da Penha, sim, o senhor tem toda a razão na sua indagação. A Lei Maria da Penha, claro que constitui um avanço, não é? Naturalmente, nós não podemos negar esse caráter da Lei Maria da Penha, mas ela tem um viés ideológico. A gente pode estudar a Lei Maria da Penha sob o ponto de vista da efetividade e sob o ponto de vista do sujeito oculto. Quem foi que a Lei Maria da Penha escondeu? Qual o sujeito que está por detrás da Lei Maria da Penha? Está exatamente essa mulher que o senhor acabou de narrar. Essa mulher que visa o conhecimento, essa mulher que quer romper com o espaço doméstico e quer ocupar um espaço público que lhe é defeso, não é? Porque a Lei Maria da Penha, ela só protege a violência doméstica. E nós, como atores, protagonistas, eu como delegado, os senhores como magistrados, né? O que resta a nós? A nós resta verificarmos o crime, que é diferente da violência. Por isso é que a gente às vezes não compreende. A Lei Maria da Penha, eu costumo dizer assim, ela é uma Ferrari, ok, ela esconde um sujeito, mulher autônoma, que ocupa espaços públicos e que rotineiramente vivencia violências outras, que não a violência marital, ou a violência por um companheiro ou um namorado, uma pessoa com quem ela mantenha relacionamento. A violência institucional, não é? Quando nos impede de ascendermos determinados cargos, como por exemplo, a polícia militar, que restringe o acesso de mulheres ao cargo de policial militar. E também quando, por exemplo, eu saio daqui dos estúdios do seu programa e sou estuprada por um homem que eu nunca vi. A Lei Maria da Penha também não contempla, não vai me contemplar, não vai me assegurar nada. Quem é que vai me assegurar? O Código Penal. Então eu entro no contexto genérico. Então, a Lei Maria da Penha, ela ratifica o seguinte: olha, mulher, o teu lugar é em casa. Esse é o problema. É o viés ideológico da Lei Maria da Penha. A gente tem que verificar isso aí para que a gente possa avançar. Mas nós temos a Convenção de Belém do Pará, que preconiza, e que o Brasil é signatário, não é? Que preconiza outros tipos de violência que não a doméstica. Que é o quê? A violência ocorrida na comunidade, no espaço comunitário, e a violência institucional. Então, nós estamos, de algum modo, resguardados. O problema é que violência é muito mais complexo do que crime. No crime, nós vamos estar reduzindo complexidade, como o senhor bem falou. A redução da complexidade faz com que a gente não consiga atingir, não é, toda a proteção integral da mulher. E quem somos nós? Nós operamos, eu sempre digo isso, às vezes por meus alunos, olha, nós não estamos para resolvermos conflito, nós resolvemos lide. Nós temos um instrumento, que é o devido processo legal, e que nos dá um rumo, mas nós não somos preparados para fazer com que a mulher enxergue a dominação psíquica, não é? Nós não temos esse preparo. O nosso patamar é jurídico, então é preciso sim a gente saber, como é que eu posso lhe dizer, ir além, não é, da fronteira do jurídico. O jurídico não vai resolver essa violência, como o senhor bem falou, que é cultural. É uma violência estrutural. E nas minhas últimas leituras, coincidentemente, desembargador
a gente vem agora enfrentando, né, ou verificando o feminismo colonial. O que é isso? É nós, mulheres da América do Sul, reconhecermos que nós não podemos nos utilizar de atributos e categorias das feministas do mundo do eurocentrismo, né? Por quê? Porque nós temos um componente, né, que é termos sido colonizados. E nessa leitura que a gente tem feito, da Rita Laura Segatto, ela vem demonstrando o quê? Ela vem demonstrando que nas sociedades, nas aldeias, né, tribais, você tem uma espécie de patriarcado, mas um patriarcado moderado. E aí, quando você chega com a colonização e a imposição de categorias outras europeias, o que é que acontece? Você fortalece e potencializa aquele patriarcado. É dizer o quê? É dizer que nessa complexidade você deve verificar o lugar da mulher nessas aldeias é dentro de casa, né? É os afazeres domésticos. E o dos homens? O dos homens é guerrear, é negociar, é o espaço político e de negociação, espaço público, porém, trabalhado num plano de dualidade, dualismo, e não num plano binário, é dizer, homem e mulher, não é? Feminino, masculino, que um exclui o outro, um se torna universal e aí então vai e esmaga o outro. No caso do dualismo, não. Os homens realmente, antes de decidirem, né, no espaço público, eles tinham que no espaço doméstico consultar suas mulheres. Isso é o dualismo, é a complementaridade. Então não havia essa distinção entre homem e mulher no sentido das decisões políticas, né? O que aconteceu com essa colonialidade? Nos foi retirado o poder político de dentro de nossas casas, das mulheres. Tradicionalmente um lugar ocupado pelas mulheres. Então, dessa retirada, nós então fomos o quê? Dissuadidas e nós fomos dominadas pelo outro lado, que seria o universal. É muito interessante a gente fazer essa leitura para que a gente possa compreender de que forma, que mecanismos nós podemos utilizar eficazes, não é? Porque muitas vezes a gente pensa assim, vamos empoderar as mulheres para ocuparem os espaços públicos, etc., né? Mas será que o problema é esse mesmo? Será que nós estamos na via correta? Não é. Não é? Não é. Então, é um programa que nós estamos importando da Europa. Muito bem. Doutora Eugênia, nós sabemos que, historicamente, as polícias civis e militares do Brasil se pautam pela masculinidade e pela força. Como é que a senhora avalia os impactos, a inserção e a credibilidade das mulheres nesse setor junto à população? Verdade, doutor Valério. Quando eu assumi o cargo de delegada, eu fui corregedora geral. Eu me lembro que uma repórter virou para mim, eu estava vestida com um vestido floral, etc. E ela disse, meu Deus, a mulher que tem a caneta na mão, né, está aqui vestida com flores, maquiagem suave e acabou de fazer a tarefa com seu filho. E aí eu disse, olha, você está completamente equivocado, o seu discurso está ratificando, não é, posições, não é porque eu seja corregedora que eu não vá ser feminina, que eu não vá ter uma postura diferenciada. Exatamente. Realmente, na polícia, não é? Eu nunca tive nenhuma espécie de abuso no sentido de ser discriminada. Não, porque como o doutor Edivaldo Moura falou, eu penso que sempre o conhecimento suplanta, não é? Então, eu sempre digo isso, o que vai nos assegurar locais de poder é o conhecimento, é o acesso ao conhecimento que nos foi negado. Durante muito tempo, as mulheres não tiveram acesso ao conhecimento. Então, mas quando eu vou numa reunião, eu sempre digo assim, chegou a cota. Bem, e é diferente a visão da mulher? A mulher, não que eu vou dizer, eu digo assim, doutor Valério, quando eu estou numa reunião que chega uma pessoa mais, né, contundente, eu digo, olha, a única coisa que me diferencia do senhor é que eu uso saia. Mas eu penso igualzinho o senhor, não se engane não, ou pior, nós estamos no mesmo patamar. Exatamente. Então, assim, eu sempre penso que os espaços a gente conquista pelo conhecimento. Então,
todos os espaços que eu ocupei na polícia realmente me conduziram, que eu fui conduzida pelo conhecimento. E eu penso que é dessa maneira que a gente deve encarar qualquer instituição. Agora, a polícia realmente é predominantemente composta por homens. E a homens. população aceita isso. Aceita, né? Mas as mulheres estão cada vez mais mostrando o seu trabalho e a sua eficiência. A força é a força intelectual, que tem que vencer a força física. Temos agora um ligeiro intervalo. Doutora Eugênia, parece-me até que a essa pergunta que eu vou lhe formular agora, a ilustre entrevistada já fez algumas observações interessantes, né? Mas eu, antes de formular a segunda pergunta, eu gostaria de fazer justiça ao Corinto Andrade. Corinto Andrade, que faleceu muito jovem, em Piracuruca, foi juiz de Pedro II, né? Jornalista famosíssimo, jurista consagrado. Em 1914, publicou um trabalho interessantíssimo, em que ele assimila todas as mudanças acontecidas na Europa e no Brasil, no tocante às demandas femininas, né? Ele foi exatamente um referencial nessa área e chegou a ajudar a realmente colaborar para um trabalho de dissertação de uma mestra da nossa Universidade Federal do Piauí, a doutora Elisângela Barbosa Cardoso, em que ela mostra os avanços que ele já estava defendendo, né? Como se fosse exatamente um feminista de carteirinha, defendendo a ideia de igualdade total entre homem e mulher. E ao contrário do Clodoaldo Freitas e do Higino Cunha, que embora não fossem tão radicais, né, ele mostra que essa igualdade era absolutamente indispensável ao progresso humano de todos, homens e mulheres. Então, como disse, parece que a ilustre entrevistada já fez referência exatamente a uma das observações que eu estou formulando dessa pergunta, colocando essa pergunta. A violência de gênero continua desafiando os órgãos de segurança pública e de justiça criminal do nosso país. Apesar dos esforços envidados por esses órgãos, continua crescendo assustadoramente. Quando de nossa gestão, como presidente do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, buscamos alternativas mais abrangentes e, a nosso ver, mais interessantes, criando a justiça nas escolas, através de equipe multidisciplinar, empenhada em prevenir o uso e tráfico de drogas e a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Se trata de problema sociológico complexo, não acha a ilustre entrevistada que ele não pode ser reduzido apenas à esfera criminal? Como eu disse isso na primeira pergunta e me parece que a ilustre entrevistada já se manifestou. Como vê o engajamento de todas as forças vivas e autorizadas da sociedade, atuando em todas as esferas para preveni-lo antes da necessária repressão? Concordo plenamente. A educação é a que vai trazer a libertação, eu diria a fraternidade entre pessoas, seres humanos. Concordo plenamente com o projeto, porque o que nós podemos visualizar é que chega uma hora que nós não damos conta, né? O processo penal não pode não ser o melhor caminho. E qual seria o melhor caminho? Devolver a jurisdição para o povo, para que as pessoas construam uma sociedade fraterna e solidária. E isso se dá
com a educação, uma educação para a liberdade, uma educação que faça homens e mulheres, meninos, adolescentes, não é, respeitarem aquela menina, aquela criança. Penso que o caminho, desembargador, é a educação, e isso importa nessa devolução dessa jurisdição, do poder da própria sociedade resolver esse conflito, que é, como o senhor bem falou, cultural, né? O próprio povo exercendo esse desenvolvimento humano. E o senhor tem toda a razão, nas sociedades onde há um desenvolvimento humano maior, a liberdade das mulheres é maior, é na mesma proporção, e o respeito também. Então, aonde você constrói uma sociedade em que a mulher é respeitada, certamente que nós vamos ter um desenvolvimento humano maior, porque você reduzir a mulher a uma situação de subordinação é você reduzi-la à ideia da família, e mais, não mais como força produtiva. Eu vi que o senhor também mencionou sobre isso, né? Uma força reprodutiva que reproduz a força produtiva, e que ninguém vê isso. A mulher, ela reproduz, ela é quem coloca a força de produção. Se existe uma força de produção, é a mulher que coloca, a de reprodução. E ela não é vista, esse poder, que é um poder político, ele está dentro da esfera doméstica, ele está dentro de casa. Então, muitas vezes, nós não queremos empoderar aquela mulher pela força reprodutiva que somos. Daí, começar os homens ou o Estado a controlar o corpo das mulheres como uma forma de exercer uma política ordenada. É dizer, desembargador, o corpo da mulher vai servir agora para quê? Para a reprodução da força produtiva, não no sistema capitalista. Até nisso a gente consegue como que visualizar o espaço doméstico como sendo um espaço que deve ser dominado pelo homem. Que deve não, que eu digo, obrigado, entre aspas, né? Doutora Eugênia, nós sabemos que definir uma carreira hoje é bastante complexo. Principalmente delegado, que antigamente ninguém gostaria de ser delegado, e hoje vê-se pela concorrência dos concursos públicos, né? A concorrência é muito grande. E, na sua opinião, qual o perfil e quais as características que são importantes para alguém que deseja ser delegado se identificar com a profissão? Primeira coisa, é ter medo de arma de fogo. Não é aquela pessoa que chega dizendo assim, eu não tenho medo de arma de fogo, pode escrever que não vai ser um bom delegado, não. Porque a última coisa, o último recurso que a gente vai utilizar é a arma de fogo, né? A arma é intelectual. A nossa polícia, eu falo como polícia judiciária, ela tem que se desenvolver no plano intelectual. O que nós temos que aprimorar, assim como a Scotland Yard, é a inteligência policial, é estudar com afinco. Então, eu penso de uma maneira bem diversa, que nós temos um bom delegado. A boa delegada é aquela que não vai precisar usar da força, vai precisar usar do capital intelectual, né? Eu me lembro que quando a primeira operação que nós fizemos, o JJ disse, eu quero te ver com 38. Na nossa época não era pistola, não, era 38. E aí nós fomos para uma operação que era nacional. Cadê, Eugênia? A tua arma? Eu digo, tá aqui, ó. Tá aqui. Era o CPP e a minha cabeça. Tá aqui, minha arma tá aqui, ninguém tira de mim, não. Então, o perfil do delegado, da delegada, e também esvaziar-se do poder. Conseguir se esvaziar do poder. É dizer, aquele poder de polícia tem que ser mitigado frente à pessoa do povo. A gente tem que saber ouvir a pessoa do povo, né? Um olhar e uma escuta qualificada da população. Eu penso que seja nesse plano aí. Nesse sentido aí, muito bem. Doutora Eugênia, aliás, eu tenho insistido, vou insistir, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo de trazer uma pessoa com o seu nível de esclarecimento, né, para formar opinião, ajudar exatamente a todos aqueles que querem ver um Piauí diferente, um Brasil diferente, né? Mas, na verdade, eu estou enfatizando esse questionamento, e até porque a ilustre entrevistada vem também trazendo essas informações que, com certeza,
são absolutamente necessárias ao conhecimento de todos nós, de todas as forças vivas, de todos os segmentos representativos da sociedade brasileira e especialmente da nossa piauiense. Prezada delegada Eugênia Viva, sem as efetivas mudanças exigidas pela pós-modernidade, que não admite nenhum tipo de preconceito, seja racial, religioso, de gênero, de sexo, e que valoriza a educação e o trabalho produtivo como forma de emancipação e de inserção social, é possível que se reduza significativamente a violência de que vem sendo vítima a mulher brasileira. A repressão, por mais rigorosa, embora necessária, aos responsáveis pela violência doméstica e familiar contra a mulher, não é medida apenas e tão somente paliativa? Concordo também com a vossa colocação. Paliativa no sentido de reduzir complexidade. O senhor tem toda a razão. Essa violência, como nós já vimos anteriormente, né, como ela é estrutural, ela deve ser enfrentada de uma maneira holística. Você deve tentar enxergar todas as interfaces, que é a pós-modernidade. A pós-modernidade, ela não vai aceitar de jeito nenhum redução de complexidade, ao contrário, né? Ela vai cada vez mais produzir complexidades. Então, quando o senhor fala da pós-modernidade, o que a gente vem verificando? É preciso nós termos um olhar qualificado para a nossa realidade. O que o Foucault fala, vamos ativar os saberes locais, vamos ativar as nossas memórias, as memórias históricas, como o senhor bem trouxe logo no início do programa. Aquelas memórias, né, que fazem com que a gente entenda o contexto social da nossa, que eu chamo de realidade empírica. Então, nós só vamos poder intervir em políticas públicas eficazes se, de fato, nós compreendermos a nossa realidade empírica piauiense. Então, esse saber local, a ativação de saberes locais, vai envidar esforços? Vai. Muito. Nós vamos precisar estudar muito a realidade e tentar compreender, né, verificar que categorias nós podemos retirar. Eu estou cada vez mais convencida disso, que a ativação dos saberes locais é que vai nos dar essa complexidade e aí, desembargador, vai nos tirar daquela ideia da universalidade, que a pós-modernidade refuta veementemente o universalismo, não é, como uma categoria que vai servir para todas as realidades e todos os contextos. Quando você tira a universalidade, por exemplo, eu vi sobretudo no último feminicídio que houve aqui, uma repercussão, em que uma moça foi assassinada e ela teve o seu cabelo extraído, não é? E se você fosse consultar as diretrizes nacionais da investigação do feminicídio, você poderia cair numa linguagem genérica e universalista, porque toda mulher, ela cuida do cabelo, né? Então, o cabelo é uma expressão da feminilidade. Não, essa moça era cabeleireira. Ela tinha como ofício tratar o cabelo das pessoas. E o pai, ele chegou a declarar na TV que os cachorros eram colocados para arrancar e maltratar o cabelo da moça. Então, essa nossa realidade, esse nosso saber local é que nos proporciona compreendermos a complexidade. Como é que um juiz, um magistrado, ele vai pontuar no júri significantes vazios? Chegar e dizer, olha, a violência de gênero. Sim, mas o que é gênero nesse contexto? Onde é que a senhora está vendo gênero? Olha, é gênero porque atingiu a feminilidade. Não disse nada. Não disse nada. Então, o que nós precisamos é não reduzir a complexidade. Porque a universalidade, nós temos essa mania, né? O conhecimento científico, ele tem essa tendência a categorizar significantes vazios. Aí, quando o senhor se depara com termos como dignidade humana, serve tanto para indeferir um habeas corpus quanto para deferir um habeas corpus, não é? Porque, no fundo, você não está dizendo nada. Dignidade humana é mesmo o quê, delegada, não é? Então, eu estou cada vez mais acreditando nessa possibilidade. Quando o senhor fala da pós-modernidade, eu também concordo. E a pós-modernidade, ela induz a esse saber local.
Doutora Eugênia Vila, o nosso tempo se expirou. Gostaria de ter muito mais tempo, porque na verdade a sua valiosa e substanciosa, deliciosa entrevista agradou aos nossos telespectadores e a eu e ao pagador Valério que fazemos esse programa. Somos restos em nome da escola, de que a ilustre entrevistada é egressa, né? Fez o curso de preparação à magistratura, né? Há algum tempo, né? Agradece pela sua presença e por essa valiosíssima colaboração que nos trouxe, que é de interesse da sociedade piauiense como um todo. Muito obrigado e as palavras ficam com vocês. Eu que agradeço. São duas autoridades, eu estou aqui com duas autoridades da área criminal e pela aula que eu tive agora sobre a Bevilacqua, né? Eu vou atrás de saber quem é ela, então isso me interessa por demais, os saberes locais. Eu sou muitíssimo grata pelo convite, espero ter contribuído da mesma forma como os senhores contribuíram comigo. Muito obrigado, senhora. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.